caixa que está lá na frente se nós não pensarmos toda a trajetória. E por isso, então, eu trouxe aqui esse conjunto de slides para que a gente possa conversar, então, a respeito desse nosso caso aqui, que é especificamente o fluxo de caixa. Né? Na verdade, quando se fala em fluxo de caixa, a primeira coisa que nós temos que pensar é que ele é, por excelência, um instrumento de planejamento e controle financeiro da empresa. É um instrumento que controla todas as saídas e entradas de dinheiro na empresa. Portanto, se eu não tiver um fluxo de caixa, não importa da maneira que nós vamos fazer. Mas se eu não tiver um fluxo de caixa na minha empresa, sem dúvida nenhuma, eu não tenho nenhum planejamento da tesouraria. Veja bem, eu não estou aqui me referindo, né, que tem que ser algo muito espetacular, algo que seja muito denso, muito grande, que tem que ser cheio de planilhas. É lógico que as planilhas ajudam, né? Mas a planilha, ela, assim como o papel aceita tudo, a planilha Excel também aceita tudo. Né? Ela não tem esse senso crítico de dizer, não, isso não é verdade, aquilo não é verdade. Então, por isso, a gente tem que colocar no nosso fluxo de caixa, principalmente quando nós vamos projetar o nosso fluxo de caixa, né, prováveis ingressos e desembolsos que vão acontecer ao longo de um determinado intervalo de tempo. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, mas a gente tem que ser verdadeiro. Né? Se nós mentimos para nós mesmos, né, como é que nós vamos fazer um gerenciamento financeiro da nossa empresa? Um cuidado especial que nós temos que ter com a área financeira é o seguinte, é que ela não é a área mais importante da empresa. Não, não é mesmo. Né? Eu trabalho a minha vida inteira na área financeira e, sem dúvida nenhuma, eu reconheço que ela não é a parte mais importante, até porque ela não compra nada, não produz, não vende, não contrata, não demite. Né? Então, evidentemente que ela não é a parte mais vital da empresa. Entretanto, isso é bom frisar, que é a parte mais sensível da empresa. Todas as decisões que forem tomadas na área de suprimentos, para a compra de matérias-primas, materiais secundários, embalagens, no caso de uma indústria, ou no caso de uma empresa comercial de mercadorias e embalagens, sem dúvida nenhuma, isso vai ter alguma implicação na área financeira. No momento que esse material está sendo processado, evidentemente que isso também vai causar um impacto na área financeira, né, porque tem os custos operacionais. Na hora que nós formos vender, vai ter um custo, vai ter uma contribuição por meio do ingresso decorrente das vendas, nós vamos ver isso aí depois no nosso ciclo de caixa, mas nós temos que entender que para realizar vendas, nós temos algumas despesas que estão diretamente relacionadas com vendas. Por exemplo, comissões que eventualmente nós pagamos, despesas de combustíveis, lubrificantes, manutenção, quer seja com a frota própria, quer seja com frota terceirizada, ou pagamento de quilômetro rodado, né? Aquilo que nós fazemos em termos de publicidade e propaganda, enfim, tudo isso, né, são valores que custam para a empresa e que vai fazer com que haja um desembolso atual ou futuro. Então, isso tem que estar muito claro para todos nós. Outra questão que é importante a gente observar é em relação ao pessoal, recursos humanos. Né? Tem gente que não gosta que se fale em recursos humanos, né? Mas nós somos recursos humanos, né? Nós somos recursos, tanto é que se o plano de contas lá da empresa ou da instituição que nós trabalhamos, vai ter lá, né, um código na frente do nosso nome dizendo que nós fazemos parte do plano de contas. Isso reforça aquilo que eu estou dizendo agora, que nós somos, sim, recursos. Né? Um recurso muito precioso, sem dúvida nenhuma, mas que somos recursos, sim. Né? Enfim, todo esse complexo aí, ele vai impor algum tipo de impacto, né, na área financeira.
É muito comum a gente observar que nessas épocas de crise, agora nós estamos vivendo essa época de crise, né? Uma crise não é local, não é regional, não é estadual, não é nacional, é uma crise mundial, né? Essa semana eu sou signatário da ONU, então eu recebo todos os dias os boletins da ONU, né? E nessa semana eu recebi um chamando bastante atenção, né? Dizendo que essa crise aí, né, desencadeada pelo coronavírus mostrou a fragilidade da economia mundial, né? Então, é só nós observarmos todos os países, independentemente do grau de desenvolvimento, todos, sem exceção, né, estão com medidas emergenciais, algumas delas quase desesperadoras, mas todos eles estão, né, e é aquilo que a gente vai dizer agora, né, todos estamos exatamente no mesmo barco, independentemente do segmento que atua, independentemente do porte da empresa, independente de se é pessoa física ou jurídica, né? Na semana passada, eu até estava assistindo um desses jornais televisivos, né? E um empresário aqui de Santa Catarina, até eu achei muito interessante a colocação dele, ele disse o seguinte: a gente tem que preservar os CNPJs, porque cada CNPJ atingido vai atingir diversos outros CPFs. É a mais pura realidade, né? Direta ou indiretamente vai atingir tantos outros CPFs. Então, esse preâmbulo que eu faço, né, é para que a gente tome muito cuidado, porque nós precisamos entender toda a dinâmica que acontece na empresa. Uma das grandes deficiências, eu não sei se a palavra mais adequada é essa, mas uma das grandes, né, dos gaps que os gestores financeiros têm, muitas vezes não ter essa visão sistêmica, né, de não enxergar o todo, não enxergar todas as relações que existem dentro das organizações, independentemente se nós temos isso aí totalmente organizado ou não, mas que todas as áreas vão afetar a área financeira, sem a menor dúvida, vão. Positivamente ou negativamente, mas todas vão, né? Muito bem. Então, feito essa parte inicial, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a estrutura financeira e patrimonial de uma empresa. Alguém pode pensar assim, não, mas isso aí não é coisa de contador. Eu li um livro, inclusive um dos grandes autores na área de empreendedorismo, né? Ele falava o seguinte, que muitas vezes, né, ele não é da área financeira, né? Ele é da área comportamental e mais voltado para o empreendedorismo, né? O Hirsch, né? E ele, inclusive, ele fala o seguinte, ele diz que não, tu não precisa ser um expert em contabilidade, mas tu tem que saber de alguma coisa a respeito da fotografia da tua empresa. E o que é a fotografia da tua empresa? É essa tela que eu estou mostrando para vocês. Essa é a fotografia da empresa. E, evidentemente, que assim como, né, hoje está tão em moda aí, fazer selfie, então, bota a câmera para cá, bota para cá, bota para cá. Eu digo o seguinte, como a pessoa é a mesma, né, e as fotos são diferentes, essa fotografia que também muda, né? Ou seja, cada uma das operações que forem feitas na empresa, em qualquer área da empresa, vai provocar uma alteração aqui, aqui ou nos dois. Tá? Todas as operações, sem dúvida nenhuma, todas as operações que forem realizadas pela empresa, elas vão provocar alguma coisa assim, né? Então, eu gostaria de lembrar que a empresa, o nascimento de uma empresa. Quando eu falo nascimento aqui, eu não estou falando na questão dos trâmites legais, né? Não precisa a gente se alongar aqui, todo mundo sabe os trâmites legais, né? Um contrato social devidamente registrado no cartório de títulos e documentos, isso aí depois passa pela Junta Comercial do Estado, né? E assim por diante, todos os trâmites. Aí obtém o CNPJ, obtém a inscrição estadual, e o alvará municipal, né, a licença do Corpo de Bombeiros, enfim, todo aquele trâmite. Isso aí é a parte, digamos assim, jurídica legal. Entretanto, nós temos que entender a parte referente à questão financeira e patrimonial.
A empresa, ela nasce juridicamente a partir da sua certidão de nascimento, seu contrato social. E vamos lembrar que lá no contrato social tem algumas cláusulas que elas dizem muito respeito à questão da gestão financeira. Uma delas é o objeto social da empresa, ou seja, o que a empresa vai fazer, o que ela vai vender, o que ela vai produzir, né? Isso aí está lá no objeto social da empresa. É uma das cláusulas que tem lá. É muito importante essa cláusula aí. Uma outra cláusula bastante importante diz respeito à composição do capital social da empresa. Isso é uma outra cláusula. E lá na cláusula, nessa que diz, que fala sobre a composição do capital social, fala sobre a participação relativa dos sócios. E diz que esse capital social, né, ele é subscrito e integralizado. E integralizado. O que significa integralizar um capital social? Significa que nós vamos disponibilizar, nós, pessoas físicas, sócios da empresa, vamos disponibilizar bens servíveis para a empresa no valor daquilo que está subscrito, registrado lá no contrato social. Se nós não fizermos isso, o primeiro que está devendo para a empresa e negando pagar a conta é o próprio dono, é o sócio que está negando pagar a sua conta. Essa integralização, ela não necessariamente precisa ser totalmente em dinheiro. Ela pode ser em bens, desde que esses bens sirvam para atender o objeto social da empresa. Então, eu falei ali anteriormente no objeto social, ou seja, essa integralização, ela vai servir para isso aí, para compor isso que eu tenho do lado de cá, né, que são os bens e direitos da empresa. Entretanto, todos os recursos que vão ingressar na empresa, todos, sem exceção, eles se originam aqui, ó. Ou seja, uma empresa, ela nasce devendo para quem? Inicialmente, ela nasce devendo para os proprietários, para os sócios, né? Por quê? Porque eles integralizaram o capital social, ou em dinheiro, ou em bens e direitos, ou as duas coisas juntas, que é muito comum isso aí acontecer, né? Parte disso em dinheiro, aí quando eu falo dinheiro, né, disponibilidades, né? Não interessa que seja dinheiro vivo, mas que sejam disponibilidades. E bens, né, que vão servir para o atendimento do objeto social. Máquinas, equipamentos e por aí vai, né? Então, nós temos que entender que essa origem de recursos, ela sempre vai causar para a nossa empresa um conjunto de obrigações. Obrigações que podem ser de curto prazo ou de longo prazo. O que são obrigações de curto prazo? São aquelas que terão vencimento em até um ano, né? Quando se fala em gestão financeira, de acordo com a legislação que nós temos, né, nós temos ou curto prazo ou longo prazo, né? Curto prazo, operações até um ano, acima disso, né, então são operações de longo prazo. Então, aqui o curto prazo, nós podemos colocar aqui, inicialmente, né, diversos elementos que nós vamos necessariamente incorrer, por exemplo, fornecedor, né, fornecedores, vamos a pagar, né, fornecedores, tributos, né, os impostos sobre vendas, os impostos, outros impostos decorrentes, né, nós vamos ter aqui o pagamento de salários e encargos sociais, e assim por diante, né? Então, nós vamos ter tudo isso aqui no curto prazo. São obrigações, né, que nós vamos dizer que elas são correntes. Por isso, isso aqui faz parte do circulante. Nós vamos ver daqui a pouco, né? No próximo slide a gente vai ver um pouquinho isso aqui. E esses recursos que a empresa lança mão, né? Falamos aqui sobre o prazo e falamos aqui sobre uma parte da propriedade. Então, alguns são próprios, integralização dos sócios, e alguns são de terceiros. O que são esses recursos terceiros aqui? São aqueles que eu falei ali anteriormente. E aqui, nesse recurso terceiros, quando nós tivermos recursos terceiros de longo prazo, nós vamos incluir aqui os financiamentos, principalmente financiamentos. Vou chamar a atenção para uma questão que está acontecendo principalmente agora, né? Não é uma coisa assim tão recente, mas agora, principalmente nesse momento aí de pandemia, né, do coronavírus. Estão sendo disponibilizadas diversas operações de longo prazo para suprimento de capital de giro. Então, mesmo que esses recursos ingressem aqui, ó,
o compromisso que a empresa tem vai ser com terceiros de longo prazo. Tá? Isso não é assim, uma coisa que deveria ser comum na empresa. Né? Por quê? Porque essa dissonância entre prazo médio de pagamento e prazo médio de recebimento causa muito desconforto na empresa. Né? Independentemente da circunstância, causa muito desconforto. Todos esses bens que se originam aqui, ó, que geram esse conjunto de obrigações, eles devem ser aplicados aqui. Né? Vão ser aplicados aqui para quê? Porque aqui eles vão gerar os bens e os direitos. O que nós incluímos aqui como bens e direitos? Né? As disponibilidades da empresa, né? Os bens, máquinas, equipamentos, edificações, e assim por diante, veículos. E nós temos aqui, né, uma questão muito importante, que alguns desses bens eles são de curto prazo, outros de longo prazo. Quando a gente fala desses bens que vão atender o propósito do nosso objeto social, evidentemente que isso aqui são bens de longo prazo. Né? Máquinas, equipamentos, veículos, eles são bens de longo prazo. Ou seja, são bens que a empresa adquire com esses recursos que se originaram aqui, ó, sem o propósito de se desfazer deles. Né? Então, isso é fundamental para nós entendermos, porque esse equilíbrio aqui, né, esse equilíbrio, ele precisa ser estabelecido com um certo rigor de nossa parte. Porque senão nós ficamos sempre chorando o leite derramado, ou seja, a gente não cuida da porta para dentro e aí fica terceirizando muita coisa, né? O cliente que não paga as contas em dia, o fornecedor que está sempre pressionando, o banco que está sempre explorando e assim por diante. Né? Mas nós temos que tomar cuidado, então, aqui da porta para dentro também. Então, eu vou abrir um pouquinho isso aqui, né? Eu vou abrir um pouquinho isso aqui e depois eu vou fazer mais uma abertura, mas vamos só entender um pouquinho como é que isso se comporta. Então, aqui eu faço uma abertura, né? Aqui, na verdade, eu explico o que eu comentei aqui anteriormente, né? Então, aqui nesses compromissos de curto prazo, é o que se chama de circulante, né? Contas a pagar, salários e encargos, tributos a recolher, empréstimos de financiamentos. Essa aqui é a nomenclatura oficial, né? Empréstimos de financiamentos. Apesar de que, normalmente, vai estar aqui no circulante, né? No passivo circulante, os empréstimos, né? E aí nós temos os descontos de duplicatas, nós vamos ter os empréstimos para capital de giro, eventualmente uma operação de vendor, né? Uma operação, sei lá, uma operação que seja vencível em até um ano. E aqui, no não circulante, são todas aquelas exigibilidades de longo prazo, né? É lógico que, de acordo com a nomenclatura atual, né, vai direto de não circulante para os seus elementos, mas eu faço questão de colocar aqui que isso são exigibilidades. Alguém, num determinado momento, superior a um ano, vai exigir da nossa empresa esses recursos aqui. Coloquei aqui normalmente empréstimos e financiamentos. Vejam bem, eu estou mostrando essa estrutura financeira e patrimonial com o olhar do gestor financeiro, não é com o olhar do contador. Né? O olhar do contador, isso aqui é muito mais aberto, né? Tem muito mais elementos aqui, mas eu estou colocando aqui com o olhar do gestor financeiro. Legal? Muito bem. Nós temos aqui também aquilo que eu falei, que é a parte da composição do patrimônio líquido, ou seja, inicialmente, quando a empresa começa, né, está aqui o capital social, que eu falei para vocês anteriormente, está lá no contrato social, né, uma das cláusulas, né, e esse capital social, sendo integralizado, ele vai ser destinado para compor isso aqui. Ó. Então, se ele for integralizado em dinheiro, ele vem aqui para as disponibilidades como caixa. Né? Ele pode ser também colocado aqui à disposição da empresa, né, como sendo disponibilidades, mas algumas contas correntes que os sócios têm e que disponibilizam para a empresa. Vejam bem, não estou falando em misturar, estão disponibilizando, né, transferindo. E também as aplicações financeiras livremente movimentáveis. Né? Então, qualquer um desses aqui vai entrar como sendo disponibilidades. Entretanto, né,
muitas vezes, as empresas recebem como parte da integralização desse capital social uma parte aqui de imobilizados. Né? O que é esse imobilizado? São todos aqueles bens, né, fixos, né? O antigo chamado, antigamente não, né? Não tão antigamente assim, chamava-se de ativo físico ou ativo fixo. Eu ainda costumo, de vez em quando, falar dessa forma aí, né? Não é que eu seja tão antigo assim. Mas são alguns hábitos, né, que a gente tem. Então, ele faz parte aqui do longo prazo, né? É o não circulante. Esses bens aqui, né? Aqui são sempre bens, né? Sempre bens. Eles poderão se transformar em direitos, mas enquanto eles estiverem aqui, eles são bens, né? Enfim, essa é a maneira como nós devemos equilibrar, né? Por isso, normalmente, quando o contador apresenta lá para a nossa empresa, ele coloca o nome disso aqui de balanço patrimonial, né? Por quê? Porque deve haver um balanceamento. Por isso ele é chamado de balanço patrimonial. Agora, vamos enxergar essa estrutura aqui com os olhos puramente da tesouraria, os olhos puramente financeiros. Então, é isso aqui. Tá? Observem que esses valores aqui, ó, de curto prazo, eu migrei para cá como sendo valores que vão subtrair do nosso ativo circulante. Então, são obrigações de curto prazo que vão subtrair dos nossos bens e direitos de curto prazo. Tá? Então, aqui nós vamos passar a ter no passivo somente aquilo que é longo prazo, e o que é curto prazo vai fazer parte daquilo que nós chamamos de capital de giro circulante, né? Ok? Depois a gente vai apurar um pouquinho mais esse capital de giro aí, porque, né, tem coisa aqui que não é simplesmente, não está simplesmente à nossa disposição na hora que nós quisermos. Mas vamos lá. Então, aqui vocês observem que eu coloquei aqui é só cópia do que eu falei anteriormente, aqui também. Vamos aqui, então, direto para o nosso capital de giro líquido. Né? Vocês observam que eu coloquei ali as disponibilidades em verde, as contas a receber em azul e os estoques em vermelho. E aqui é o que nós vamos subtrair. Né? Isso aqui, então, era o que nós tínhamos aqui e que vamos subtrair aqui. Muito bem. Vamos falar desses três ali que eu coloquei colorido, né? As disponibilidades. Então, só lembrando aqui, ó, o que são disponibilidades? Aqui, ó, caixa, né? Dinheiro vivo, né? O dinheiro que está à nossa disposição a qualquer momento, né? Basta nós fazermos, né, um movimento qualquer, né? Está na gaveta, está no cofre, né? Então, o dinheiro que está ali na nossa frente a qualquer momento, né? As instituições financeiras livremente movimentáveis, né? As contas correntes que nós temos lá, né? Então, basta um esforço a mais, ou a gente emite um cheque, ou então faz uma transferência, ou então faz um saque numa ATM, né? Enfim, alguma forma dessa aí que a gente pode movimentar. E nós temos as aplicações financeiras livremente movimentadas. Vamos tomar muito cuidado aqui, né? Porque quando fala em livremente movimentável, é aquilo que, se eu quiser lançar mão agora, eu lanço mão agora. Não é, não, daqui uma semana. Não, daqui uma semana não é livremente movimentável. Tem que esperar uma semana para que eu possa movimentar. Livremente movimentável é aqui, agora. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, né, CDBs, né, algumas formas de tesouro direto, né? Enfim, temos essas aplicações financeiras aqui. Né? Voltando aqui, então. Então, aqui nós temos essas disponibilidades, é aquilo que nós podemos, a qualquer momento, lançar mão. Então, aqui eu vou fazer uma observação. Aqui nós temos liquidez de 100%, imediata. Né? Eu posso lançar mão desses valores na hora que eu bem entender. Estou falando eu como gestor financeiro da minha empresa. Né? Seja dono, seja lá o que for. Eu gerenciando as finanças da minha empresa. Eu lanço mão a qualquer momento. Ou seja, as disponibilidades são valores líquidos e certos. Líquidos e certos. A qualquer momento está à minha disposição. Já em relação às contas a receber, eu coloquei em azul, porque isso aqui é certo, mas não é líquido.
Aí alguém vai perguntar assim, tá, mas e a inadimplência? Bom, eu vou fazer algumas observações sobre a inadimplência. Por que eu estou falando que é certo? Porque todas as vendas que nós fazemos a prazo têm uma data certa de vencimento. Então, tem uma data certa. Eventualmente, alguém pode não pagar? Pode, né? Mas é certo que naquela data eu tenho esse direito. Mas não é líquido. Por quê? Porque eu tenho que esperar naquela data. Então, é certo, mas não é líquido. Contas a receber é certo, mas não é líquido. Tem uma data certa. Então, só para nós fazermos aqui um adendo sobre a inadimplência, né? A inadimplência ela é uma exceção que ocorre nas vendas a prazo. Por quê? Porque quando a empresa vende a prazo, né, o que nós dizemos? Ela vendeu a crédito. Crédito é uma palavra que tem o mesmo radical da palavra acreditar. Ou seja, quem vendeu a prazo acreditou que o seu, né, devedor vai pagar, vai honrar os seus compromissos naquela data certa. Tá? Então, contas a receber é certa, mas não é líquido. E os estoques eu coloquei em vermelho porque não é nenhuma coisa nem outra. Né? Estoque não é certo e não é líquido. Né? Ou seja, primeiro, depois nós vamos abordar um pouquinho essa questão de estoque ali no ciclo de caixa. Então, primeiro, eu tenho que transformar esse estoque, né, se for uma empresa do setor industrial, em produto acabado. Né? Se for uma empresa do setor comercial, eu vou ter que colocar no meu estoque de mercadorias disponíveis para venda. Né? E aí, a hora que eu vender, eu transformei ou em contas a receber, se eu vender a prazo, ou em disponibilidade, se eu vender à vista. Eu conhecia apenas uma empresa que vendia 100% à vista, né? Não faz isso, ela não faz isso já há muitos anos, né? Eu vou até citar o nome aqui, porque provavelmente todos vocês conhecem. A Votorantim, no passado, né, ela vendia o cimento somente à vista, né? Mas faz muitos anos, né? Há muito tempo que ela não vende mais assim. Então, os estoques aqui, eles precisam primeiro passar por todo o processo, né? Por isso eu vou mostrar depois aqui para vocês, né? Eu vou mostrar aqui para vocês depois os ciclos, né? O ciclo operacional, o ciclo de caixa, que é o financeiro, né? E o ciclo econômico. Então, vocês vão ver que ele precisa passar por todos esses momentos para até que ele possa voltar, retornar à sua posição original, que é aqui. Essa é a posição original. O ciclo de caixa é exatamente isso. Parte daqui, faz todo o ciclo e depois volta para cá. Né? E, evidentemente, que vai voltar em maior volume, porque durante todo esse processo foi agregado algum tipo de valor. Ok? Tranquilo? Vamos adiante, então. Então, aqui, de uma forma bastante simples, né, nós podemos dizer o seguinte, que o capital de giro líquido, né, já que os estoques, né, vamos lembrar aqui que estoque não é líquido nem certo, né, eu não posso contar com ele. Então, eu não estou contando com ele aqui, ó, né? Não estou contando com ele. O estoque, como não é líquido e não é certo, eu não conto com ele. Então, para eu obter o meu capital de giro líquido, eu vou subtrair do meu ativo circulante, então, menos os estoques, ou seja, desses dois aqui, ó, né, daquilo que tem alguma parte de certeza, eu vou subtrair todos os meus compromissos de curto prazo que estão aqui, ó. Né? Então, aí, se essa diferença for positiva, né, aqui, ó, se ela for positiva, eu tenho condições de fazer algumas aplicações. Vamos aqui a uma ressalva. Estamos falando aqui, ó, em curto prazo. Curto prazo. Cuidado. Eu já vi muita gente fazer o seguinte, sobrou aqui algum dinheiro, né? Vamos comprar mais máquinas, mais equipamentos, mais isso, mais aquilo. Mas, bem, se eu fizer isso aí, com esse dinheiro aqui que sobrou da diferença, e tomara que sempre sobre a diferença, tomara que a gente esteja sempre naquela primeira linha, o que eu estou fazendo é tirando liquidez da empresa, estou tirando sua capacidade de pagamento. E ao tirar a capacidade de pagamento, nós corremos alguns riscos. Né? Um dos riscos é o quê? É de, numa inadimplência, né? Isso aqui mudar de lá, e aí o que acontece? Eu vou ter que tomar recursos de terceiros para honrar os meus compromissos. E os recursos de terceiros de curto prazo,
por isso são chamados de recursos onerosos, eles são caros, muito caros. Aqui no Brasil eles são muito caros, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado para, quando fizer essas aplicações, a gente fazer a aplicação de curto prazo, né? Estamos falando de capital de giro, então é curto prazo. Ou seja, vou fazer uma aplicação, né? Obedecendo o que eu disse aqui, ó, aplicações financeiras livres de curto prazo, que é o que está aqui, né? E uma outra questão que, se eu deslocar esses recursos aqui de curto prazo para, sei lá, a compra de máquinas e equipamentos, eu corro outro risco de perder oportunidades. De repente, um fornecedor que está aí com seu estoque muito elevado, ele chega lá para a nossa empresa e diz, olha, eu vendo uma parte do estoque, ou sei lá quanto do estoque, e te dou uma dedução, faço uma dedução do preço, né, um abatimento, desde que tu me pague à vista. À vista, toma lá da cá. À vista, eu dou um chequezinho para 15 dias. Não, isso não é à vista, é prazo. À vista é toma lá da cá, né? Agora, vejam bem, quando eu falei aqui que não é para sair já aplicando no ativo imobilizado, por favor, não estou dizendo que não deve aplicar. Deve sim, deve aplicar. Mas não com esses recursos aqui imediatamente, né? Parte desse recurso nós até podemos utilizar para composição ou recomposição do nosso ativo imobilizado, mas não totalmente. Nós temos que ter uma reserva técnica. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí quando eu falar mais profundamente sobre o fluxo de caixa. Então, nós temos que ter uma reserva técnica. O que é a reserva técnica? É exatamente uma quantidade que o gestor financeiro, deve manter para que ele tenha uma margem de segurança, né? Ou seja, nesses altos e baixos, né? Claro que não estou falando em momento de crise, aí não é altos e baixos, aí é muito baixo mesmo, né? Mas que em épocas normais, né? Quando tem aquela parte de declínio, né? Ele tem condições de suportar as dificuldades, né, impostas pelo momento. Tá? Então, nós podemos aplicar uma parte disso aqui no ativo imobilizado? Claro, mas nós temos aí linhas de financiamento via sistema BNDES, gente. Né? Alguém diz, mas obter dinheiro do BNDES é impossível. Não, não é impossível, não. É claro que ele tem uma série de exigências, sem a menor dúvida. Mas vamos lá, gente, BNDES não tem agência, não tem sucursal, não tem filial, ele só tem a matriz. Né? E eles fazem essa capilaridade por meio dos bancos, né? Banco não só banco, os agentes financeiros, cooperativas de crédito também, os agentes financeiros credenciados. Né? Então, tem como ter acesso aos recursos do BNDES. Agora, é lógico, né, que o BNDES ele vai impor algumas condições. Por exemplo, né, não pode ter restrição cadastral. Esse é o primeiro aspecto, né? Não pode ter restrição cadastral. Então, esse é o ponto de partida. Outra questão importante é a composição da garantia real. Garantia real. Né? As garantias sempre serão reais. Né? E uma outra questão importante, e isso aí, então, tem a ver agora muito fortemente com o nosso fluxo de caixa, é que a prestação caiba no fluxo de caixa, ou seja, que a empresa tem a capacidade de honrar os compromissos. Quem empresta, empresta com o propósito de receber no futuro. Né? E se a gente está falando aqui de aplicação, de financiamentos, né? Não só receber no futuro o principal, mas receber no futuro também os encargos financeiros daí decorrentes. Né? Muito bem. Mas nós podemos ter, então, não sei, creio que ficou claro, né? Até porque não existe financiamento, gente, do sistema BNDES 100%, tá? Sempre vai haver uma parte que a empresa vai bancar com recursos próprios, né? Uma determinada parte. Mas não é bem o foco da nossa palestra hoje, né? Oportunamente a gente pode falar sobre isso aí. Mas nós podemos ter o contrário, uma situação que seja o contrário daquilo ali, que então a diferença entre o ativo circulante, deixando os estoques de lado, menos os nossos compromissos de curto prazo, seja negativo. Então, nesse caso, nós vamos ter que buscar empréstimo, não tem jeito, né? Não existe caixa negativo. Né? Como é que eu vou buscar empréstimo? Sei lá, via Sistema Financeiro Nacional, via negociação com os meus fornecedores, isso não deixa de ser um empréstimo.
Ah, mas o meu fornecedor, ele postergou a minha dívida lá, a minha duplicata, e não cobrou nada. Não tem problema, não deixa de ser uma forma de empréstimo. Tá? A diferença é que não incidiu encargo financeiro sobre esse tipo de empréstimo. Melhor assim. Né? Mas tem muitos fornecedores que eles postergam o pagamento, mas eles colocam, sim, uma determinada taxa de juros em cima disso aqui. Né? O que eu particularmente concordo. Ok? Então, as duas situações que nós podemos ter do capital de giro líquido são essas aqui. Né? Nós podemos ter um capital de giro líquido positivo, então, nesse caso, nós vamos aplicar, ou negativo, nesse caso, nós vamos buscar recursos terceiros. Então, seguindo adiante, né, eu tinha falado anteriormente sobre os ciclos. Isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Porque isso aqui causa um grande descompasso nos prazos médios de pagamento e prazo médio de recebimento. Né? Então, é importante nós observarmos que nós temos um ciclo operacional, um ciclo financeiro e um ciclo econômico. O que é? Vamos começar aqui pelo ciclo econômico, aqui de baixo. Né? O ciclo econômico ele não envolve necessariamente movimentação de dinheiro, mas ele envolve operações que fatalmente vão resultar em movimentação de dinheiro. Tá claro? Então, o ciclo econômico ele não envolve movimentação de dinheiro, mas tudo aquilo que for operação dentro desse ciclo econômico, ele vai gerar alguma forma de movimentação de dinheiro. Então, ele começa, né, o ciclo econômico, ele começa no momento que se dispara, né, uma compra, né, eu coloquei aqui matéria-prima, mas qualquer tipo de compra, né, compra de matérias-primas, materiais secundários, embalagens, no caso das empresas do setor comercial, compra de mercadorias, né, e ele passa por tudo isso aqui, até no momento em que ele vai ser feita a venda. Então, esse pedaço aqui, ó, vocês observem, né, que a operação de início e a operação de fim não envolveu dinheiro, né? A não ser que aqui nós tivéssemos compra à vista e aqui venda à vista. Né? São raros os casos que nós temos isso aí, então, esse é o ciclo econômico. Agora, do ciclo econômico, isso vão decorrer operações para o ciclo de caixa. Aqui, ó. Então, o ciclo de caixa é exatamente o momento em que nós vamos pagar e o momento que nós vamos receber. Tá? Então, nós pagamos e recebemos. Então, esse é o ciclo financeiro. Então, essas duas operações, elas decorrem, né, das operações que aconteceram lá no ciclo econômico. Então, toda operação do ciclo econômico vai, né, gerar aqui uma operação do ciclo, uma ou mais operações do ciclo financeiro. Está aqui, ó. Ok? E nós temos também o ciclo operacional, que o ciclo operacional envolve todo o conjunto de operações econômicas e financeiras. Então, econômicas e financeiras, tá? Ou seja, desde o momento que se dá o disparo para a compra de insumos, até o momento que o dinheiro volta para o caixa da empresa. Então, isso aqui é muito importante, porque graças ao conhecimento desses ciclos, né, nós temos condições de medir com um pouco mais de clareza as diferenças entre prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento, né, que é o grande tirador de sono do gestor financeiro. Normalmente, o que acontece? Né? Nós pagamos antes de receber. Então, como nós pagamos antes de receber, né, aquela reserva técnica que eu falei ali anteriormente, ela é fundamental para que nós não venhamos a ter problemas na nossa tesouraria da empresa. Então, fluxo de caixa é planejamento financeiro da tesouraria. Continuando aqui, tá? Esse é o ciclo de caixa, né? Esse ciclo financeiro que eu falei aqui, ó, é o ciclo de caixa. Como é que aqui eu faço uma abertura? Como é que funciona esse ciclo de caixa? O ciclo de caixa, ele começa, né, é o caixa, evidentemente, que disponibiliza recursos para a compra de insumos, né? Então, nós vamos ter esse estoque de insumos. No caso de uma empresa do setor industrial, se produz, temos o produto acabado e vendemos, né? Se essa venda for à vista, esse ciclo se resume a esse pedaço aqui, ó. Então, se a venda for à vista, aqui ele fecha o ciclo, né, de caixa. Agora, vejam bem,
Outra coisa, quando eu falo aqui em produção, né, está falando só para a empresa do setor de produção? Não, a empresa do setor comercial também é a mesma coisa, né? Ela compõe um estoque e, a partir das diversas, quando fala que produção, é as diversas operações. Faz as operações, operação de venda, vendeu e entrou no caixa. Ou essa venda é uma venda a prazo. Então, se essa venda é uma venda a prazo, né, isso aí vai ser computado lá nos valores que nós temos a receber, e a partir do momento que nós recebermos, isso volta para o caixa. Então, aqui nós temos as duas formas de manifestação do ciclo de caixa, ou com vendas à vista, ou com vendas a prazo. Nas vendas que for parte à vista, parte a prazo, né, nós vamos ter as duas coisas simultaneamente, né? Uma parte entra à vista aqui, e uma parte entra a prazo aqui. Tranquilo até aqui? Muito bem. Aí eu mostro aqui essa demonstração de resultado. Aí alguém vai pensar assim, não, uma demonstração de resultado, isso é só nas demonstrações financeiras, que é coisa que o contador é que vai fazer. Não é bem assim. E eu vou mostrar aqui por que eu estou colocando a demonstração de resultado. Duas coisas importantes aqui para nós. Esse primeiro bloco aqui, ó, receita bruta de vendas e as receitas líquidas. Quando nós falamos de receita bruta de vendas, nós estamos falando no valor da nossa nota fiscal, né, que nós emitimos, né, e essa nota fiscal ela vai ter lá diversos elementos inclusos. E uma parte que está lá, dentro do produto, do preço do nosso produto, não é nossa, que são os impostos incidentes sobre vendas, né? Então, dentro da nossa venda, né, do nosso faturamento, né, por isso é receita bruta de venda, o faturamento bruto, sei lá, qualquer nome que a gente quiser dar, né? Vai estar lá uma parte que não é nossa, que são os impostos sobre vendas. Então, muito cuidado, porque eu já vi muita gente pensar o seguinte: faturou, vendeu aqui, ó, né, já vamos partir para o abraço. Não é bem assim, né? Inclusive, não estou nem me referindo ao resto aqui, ó. Estou me referindo a esse pedaço aqui, que não é nosso. Tá? Nós temos que observar aqui uma outra questão importante, que são os abatimentos e devoluções. Vejam bem que a nota fiscal já foi emitida. Se porventura tiver algum tipo de avaria, né, naquilo que nós vamos entregar para o nosso cliente, ele tem duas coisas a fazer. Né? Normalmente, ele tem duas coisas a fazer. Ele vai simplesmente registrar e dizer, não, eu não quero isso aqui, mas o estrago financeiro já foi feito, né? Porque isso aí já foi faturado, então vamos ter que receber isso aí de volta, né? Fazer todo aquele trâmite que a gente já conhece, ou ele vai dizer o seguinte, olha, principalmente se for assim uma região mais distante, aí nós vamos ter esse grande interesse, né? Olha, tu fica com essa mercadoria mesmo, tem diferença lá na bitola, ou na tonalidade, ou sofreu alguma avaria, o atraso na entrega, enfim, qualquer coisa nesse sentido, a gente não pode negociar isso. Não, então faz o seguinte, ó, tu fica com essa mercadoria e a gente faz uma autorização para o banco para debitar isso aí, ou diretamente no nosso CONSA receber, né, para diminuir, sei lá, um percentual disso aqui, algo que vai ser negociado com o nosso cliente. E aí sim, isso é nosso. Isso é nosso de uma forma assim geral, né? Agora, claro que isso aqui, ó, disso nós vamos ter que tirar toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, né? Praticamente toda, né? Essa parte aqui. E aí eu vou aqui para baixo. Isso aqui não vamos nem entrar nesse detalhe agora, porque nós vamos demorar muito tempo. Mas aqui, ó, lucro líquido do exercício. Com certeza vocês já viram, assim como eu já vi muita gente, né? Olha ali a demonstração de resultado, olha a primeira linha, olha a última e já sai faceiro da vida, né? Porque nós tivemos X de lucro e isso aí agora vamos tocar no bolso. Muito cuidado. É lógico que nenhum de nós, né, vai ser ingênuo de achar que não tem que passar uma boa parte do lucro para os donos, claro. Todo mundo que investe num negócio investe com um único propósito, que é ganhar dinheiro. Né? Ele pode ter outros objetivos
transversais? Pode, e deve ter outros objetivos transversais, como responsabilidade social corporativa, né, preocupação com sustentabilidade, mas tudo isso só será garantido se ele tiver dinheiro. Tá? Não estou dizendo que o dinheiro é o mais importante, estou dizendo que só será garantido se tiver dinheiro para bancar isso aí. Então, o que acontece? Esse lucro aqui, ó, nós temos que pensar que todas as nossas máquinas, todo o nosso ativo imobilizado, ele sofre desgaste em função do uso. Não estou falando aqui na depreciação, aquela depreciação linear que é contabilizada, não estou falando isso, estou falando aqui na perda de capacidade por uso. Tá? Então, todos os bens ele perde a sua capacidade por uso. Né? Não estou falando aqui a depreciação teórica, não é isso. Estou falando da depreciação física, real. Perde. E o que acontece? Num determinado momento, nós vamos ter que repor isso aí. E por isso, então, nós temos que ter uma determinada reserva que nos permita dar uma entrada e ter acesso a um financiamento, por exemplo. Né? É uma das formas. Outra coisa que nós temos que pensar também, então, nós temos que investir na própria empresa. Outra coisa que nós temos que pensar é que alguns investimentos que nós precisamos fazer, por exemplo, em fortalecer o nosso ativo circulante. Como é que nós vamos fortalecer o nosso ativo circulante? Injetando um pouco mais de dinheiro no caixa, financiando um pouco mais os nossos clientes, compondo mais estoques. Estou falando em composição de estoques. Não estou falando aqui em especulação com estoque. Especulação de estoque caiu de moda faz tempo. Né? Estou falando em composição de estoque. Né? Então, isso é uma forma de nós reforçarmos o nosso capital de giro. Né? Quando nós investimos parte do lucro aqui, ó, e se nós investimos aqui, vamos lembrar que esses dois elementos aqui, a combinação desses dois elementos, é aquilo que dá sentido, né, para o objeto social que está lá no nosso contrato social. Por quê? Porque eu vou financiar os meus clientes por meio da venda dos meus estoques. Então, isso é o que dá consistência ao nosso objeto social que está lá no contrato social. Tá? Então, outra forma é exatamente fortalecer aqui. Falei anteriormente já, né, dedicar parte aqui para o imobilizar, né, máquinas, equipamentos, instalações, veículos, e por aí vai, né? Agora, claro que nenhum de nós vai ser ingênuo, né, em pensar que parte disso não tem que ser disponibilizado para os proprietários. Sem dúvida nenhuma, tem que ser disponibilizado. Quando? Isso não existe uma regra, uma norma, alguma coisa legal que diga isso aí. Né? Agora, isso aí tem que ser feito de forma racional, né? De tal maneira que isso não venha a comprometer as operações da empresa. Então, deve ser distribuída uma parte disso aí para os donos? Lógico que sim. Né? Eu não sou dono de nenhum empreendimento, né? de nenhum negócio, não sou proprietário. Mas, sem dúvida nenhuma, que se eu investisse, né, numa empresa, evidentemente que uma das questões que eu iria analisar com muito cuidado é isso aqui, e que parte disso fosse direcionada para remunerar o capital que eu investi ali, sem a menor dúvida. E aí eu até digo para vocês, muitos de vocês, né, são estudantes, né, de curso de graduação, de pós-graduação, vocês também não estão fazendo investimento? Tenho a mais absoluta certeza que nenhum de vocês está fazendo um curso de graduação ou de pós-graduação porque acha bonito pendurar um certificado na parede, um diploma na parede, não. É para se qualificar mais e, evidentemente, ganhar mais. Né? É por isso que nós nos qualificamos cada vez mais, o que é muito nobre da nossa parte. Né? Tranquilo aqui? Então, esse lucro, gente, ó, eu vou tratar dele um pouquinho mais adiante também. Então, eu gostaria que vocês lembrassem bem desse lucro aqui. Ó, né? Vamos lembrar disso aqui, porque ele também tem uma parte muito importante para o nosso fluxo de caixa. Então, vamos seguir adiante. Né? E já está aqui ó, o que eu queria dizer sobre o lucro. Quais são as fontes que nós temos à nossa disposição para fomentar, né, o capital de giro? Bom, quando nós falamos em capital de giro, nós temos que pensar em estabelecimento de parcerias.
Você lembra ali anteriormente, quando eu falava aqui, né? Aqui nos empréstimos, né? Que muitas vezes pode ser por meio de postergação de um título, né? Mesmo que não seja oneroso para nós, né? O meu fornecedor, já que a gente, né, é antigo comprador deles, eles postergaram o título por mais, sei lá, 15 dias, um mês, né? Uma coisa assim. Não mais do que isso também. Acho meio difícil que alguém postergue para mais tempo que isso aí. Né? É uma forma, né? Não é uma parceria. Então, está aqui, ó, parceria com o fornecedor. Fornecedor do que? De insumos, né? Então, como eu já falei ali, né, no slide anterior, ou até de máquinas e equipamentos. Né? Então, como é que se faz essa parceria com fornecedores de máquinas e equipamentos? Por meio, exatamente, de maneiras mais flexíveis de pagar isso aqui, de uma forma parcelada, um período de carência, né? Hoje, algumas empresas que são fornecedoras de bens de capital, né, de máquinas e equipamentos, algumas delas, elas têm um braço financeiro, né? Muitas criam o próprio braço financeiro, né? Outras fazem, criam joint ventures, né? Com braços financeiros. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o exemplo da Maxion, né? Que é fornecedor de bens de capital, né? E eles têm uma joint venture com o grupo Yoshik, né? Então, eles têm uma joint venture, o Maxion Yoshik, né? E é uma forma de nós fazermos parceria. Né? Isso é bom para as partes. Então, vamos lembrar o seguinte, que parceria tem que ser algo bom para as partes que estão envolvidas. Né? Não é bom para um e ruim para o outro. Não, isso não é parceria, isso é exploração de alguém. Né? Se eu faço uma parceria com alguém e só eu tiro vantagem, isso não é parceria, isso é bom só para mim, não é para outra parte. Né? É lógico que aqui eu quero deixar bem claro que isso não necessariamente é exatamente meio a meio. Não, não é bem assim. Né? Isso também vai ser proporcional ao risco que cada um corre, ou seja, ao quanto cada um está investindo nessa parceria, né? O quanto cada um está correndo de risco em cima disso aqui. Então, existe essa forma, né, por meio de parcerias com fornecedores de insumos ou de máquinas e equipamentos. Eu fiz questão de colocar aqui a parceria que nós podemos ter com clientes, e agora é uma época muito interessante de fazermos essas parcerias com clientes, porque, dado aí a dificuldade de realizar vendas, né, evidentemente que o caixa das empresas, né, dessas que não estão realizando vendas, né, vai secando, vai minando, né? E tem um limite para isso aí. Mesmo que eu tenha uma reserva técnica, né, isso aí também vai ser minado. Por quê? Porque minhas despesas e custos fixos vão continuar. Né? Mas a minha receita não vai entrar. Minha receita, né, vai entrar alguma coisa referente a vendas anteriores, que foram feitas a prazo e tal, mas a venda momentânea não vai acontecer. Então, aqui tem uma forma muito bacana, né, de fazer parcerias. Agora, claro, tem que ser uma coisa séria, né, uma coisa muito bem feita. Eu tenho visto algumas parcerias muito interessantes que estão sendo feitas aqui, de adiantamentos e antecipações com clientes. Né? Em épocas normais, até vou já fazer um adendo aqui, em épocas normais, eu não gosto desse tipo de coisa aqui. Ó. Eu acho arriscado. Por que eu acho arriscado? Porque em épocas normais, né, eu estou vendendo e garantindo um preço para o meu cliente. Agora, nada garante que ou a compra do meu estoque ou a reposição de estoque vai estar no mesmo preço. Então, eu corro seriamente esse risco aí. Né? Mas estamos falando aqui em momento de crise. A nossa palestra aqui é para momento de crise. Então, nesse momento de crise, né, eu vejo isso como uma saída até bastante inteligente. Por exemplo, né, principalmente a parte de serviço. E quando falo em serviço, eu estou incluindo aqui o comércio. Né? A indústria dá para fazer? Também dá, mas principalmente os serviços e o comércio. O que é isso aqui? Né? Sei lá, de repente, algum prestador de serviço, né? Ele faz uma parceria com alguém, com um dos seus clientes ou potenciais clientes,
esse cliente, um potencial cliente, adianta um determinado valor, e na hora que as coisas voltarem, né, aos eixos, né, digamos assim, ele presta esse serviço, ele fornece esse produto, né, esse tipo de bem. Né? É uma forma também de amenizar o impacto, né, que nós temos no nosso caixa momentaneamente. Mas eu ressalto aqui a importância de observarmos o seguinte: isso, na minha opinião, serve para momentos de crise. Em épocas normais, eu não aconselho. É muito comum nós fazermos críticas, né, a governos, e muitas vezes críticas ácidas, né, mas nós devemos entender que os governos, eles são fontes para capital de giro para nós também. Por quê? Porque os tributos, né, eles são pagos não na hora do fato gerador. Né? Então, por exemplo, qual é o fato gerador do ICMS? É a hora que eu faço a venda. Né? Fiz a venda, emiti, essa hora que eu emito a nota fiscal. Né? A hora que eu emito a nota fiscal é o fato gerador do ICMS. Mas eu não recolho ali na hora o ICMS, eu tenho um prazo para recolher. Né? Mesma coisa que os demais tributos, né? Com IPI, né? Com o próprio imposto de renda, né? Pessoa jurídica, o simples, né? Muitas pessoas jurídicas que são enquadradas no simples, né? E aí tem aquela notícia boa aí, o simples nacional, o simples, né? Ele foi postergado por aí o de março, abril, né? Março, abril, maio foi postergado, né? Então, esses 3 meses aí, há essa postergação do simples e do recolhimento do FGTS da empresa. Né? Muito bem. Então, esses tributos, né, eles são uma fonte também. Por quê? Porque nós geramos, né, uma condição de recebimento por meio da venda e vamos pagar esse tributo posteriormente. É lógico que a gente sabe que, na maioria das vezes, esse tributo vai entrar, né, vai ser pago, né, antes de a gente ter o recebimento daquela nossa venda. Tudo bem. De qualquer forma, né, diminui a diferença entre o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. E eu coloquei aqui, por último, como fonte para capital de giro, o lucro. E eu quero deixar bem claro o seguinte: eu coloquei por último porque, para mim, é a mais importante. Veja bem, graças a esse lucro, o que é que eu vou fazer? Eu vou engordar o meu capital de giro líquido. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui, ó, o lucro por último. E outra questão importante, qual é o custo do lucro? Né? É bom a gente refletir um pouquinho sobre isso aí, porque grande parte dos recursos que ingressam na empresa, a maioria deles, quase a totalidade, são recursos que têm algum tipo de ônus, né, que nós vamos pagar por eles. Né? O lucro não. Por quê? Porque olha o que é o lucro. Né? É o que sobrou. Aqui, ó, é o que sobrou. Ou seja, já foi tudo pago. Está tudo pago aqui. Ó. Então, esse lucro, ele é uma fonte para capital de giro cujo custo é zero. Né? Porque ele já foi realizado aqui. Ó. Então, exatamente por essas razões que eu falei agora, né, para a composição aqui do nosso ativo circulante, né, como eu coloquei aqui, e para nós entendermos essa fonte de capital de giro interna de custo zero, que eu coloquei essa demonstração de resultado aqui. Tá legal? Muito bem, agora nós vamos já entrar mais profundamente aqui na tesouraria da empresa, né? E nessa tesouraria da empresa, eu coloquei essa figura aqui, né? Acho que dá para vocês lerem com bastante clareza, né? E o desequilíbrio financeiro, ele tem 3 coisas que estão diretamente associadas entre si, que são os sintomas, as causas do desequilíbrio e as consequências do desequilíbrio. Eu coloquei aqui, evidentemente, que esses elementos que eu coloquei aqui, ó, os sintomas, causas e consequências, não tem a menor pretensão de estar esgotando todos eles, né? Não é isso. Mas eu coloquei aqueles que normalmente aparecem, né, na empresa no caso de um desequilíbrio financeiro. Quais são os principais sintomas? O primeiro deles é a insuficiência crônica de caixa, né?
como diz aí na gíria, economiza o almoço para poder jantar. Mais ou menos isso, né? Eu até poderia ter colocado esses elementos aqui, né, em cascata, né? Porque acontecendo um, vai acontecer o outro, acontecendo o outro, vai acontecer o outro, e assim sucessivamente. Então, o que acontece quando nós temos insuficiência crônica de caixa? Sistematicamente, nós temos que buscar recursos de terceiros, que é o que está aqui, ó, né, por meio de empréstimo. Eu gostaria de lembrar uma coisa que é muito importante, que tem gente que não se dá conta, né? Aí eu não pego empréstimo, eu só desconto título. Desconto de título é um empréstimo. Tá? Desconto de título é um empréstimo, é uma forma de empréstimo. Por quê? Porque nós estamos transferindo para alguém, com ônus para nós, né, o direito de receber aquilo que nós vendemos, né, por meio de um deságio, ok? Então, é uma forma de empréstimo, sim. Um outro sintoma é que parece que essa crise, né, essa crise que eu estou falando aqui pelo desequilíbrio financeiro, eu estou falando aqui agora na crise do coronavírus, vamos esquecer um pouquinho isso aí, né? A impressão é que a gente não vai sair desse problema, desse buraco, desse poço, né, dessa encruzilhada difícil aí, né? Então, todos os esforços parece que não vão resolver a nossa situação. Ou seja, parece que a qualquer momento a nossa empresa vai quebrar. Então, só falta colocar lá, né, aquela plaquinha, né? O último a sair, apaga a luz, né? Então, esses são alguns sintomas. Esses sintomas, gente, eles têm, assim, eles causam um desconforto muito grande na empresa, né? Causam muito grande esse desconforto. E nós vamos ver aqui, né, quais são esses desconfortos que estão ali nas consequências. Quais são as principais causas desse desequilíbrio financeiro? O investimento excessivo em estoque. Vejam bem que quando eu falei ali em estoque anteriormente, falei em composição de estoque. Tá? Não estou falando em investimento para especulação de estoque. Não. Vamos observar ali quando eu falei nos ciclos, né? Econômico, financeiro e operacional, vamos tomar bastante cuidado com isso aí. Essa aqui é uma tecla que eu bato frequentemente em todas as palestras e todos os cursos que eu ministro, né? Essa diferença entre prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. É lógico que todos nós sabemos que, na grande maioria dos casos, né, o prazo médio de pagamento é mais curto do que o prazo médio de recebimento. Né? Ou seja, nós pagamos antes de receber. Isso aí, ele desgasta, né, o nosso capital de giro, sem a menor dúvida, né? E esse nosso capital de giro, ele só é alimentado, né? Esse desgaste não vai ser tão dramático assim, por quê? Porque lá na nossa compra, quando nós vendemos, nós, durante o ciclo operacional, nós agregamos valor. Então, é uma forma de amenizar esse impacto. Entretanto, né, se essa agregação de valor, né, for numa escala inferior a essa diferença, né, vai chegar num determinado momento que vai faltar capital de giro para nós, sem a menor dúvida. Né? Um outro problema também que é muito comum é o excesso. Na verdade, tudo que tem excesso é ruim, né, para a empresa. O excesso de imobilização. Né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, né, máquinas que já não estão produzindo adequadamente, ou máquinas que até já, né, nós poderíamos vender para fazer caixa, até porque elas já foram totalmente depreciadas. E muitas vezes nós compramos lá a nossa capacidade instalada sem que tudo aquilo seja necessário. Eu vou chamar aqui a atenção para uma questão muito importante, que no Brasil, historicamente, nós nunca temos na indústria, né? Na indústria, historicamente, a nossa taxa de utilização da capacidade instalada não passa de 75%. Vamos traduzir isso aqui em uma coisa bem simples. De cada 4 que nós podemos produzir, 1 nós estamos deixando de lado. Só que isso aqui tem custo. Tá? Isso aqui tem custo. Tá? Então, esse é um outro problema bastante sério. E nós temos também a inflação monetária. Né? A inflação, mas no Brasil, hoje nós vivemos já um bom tempo sem inflação. Não, nós temos inflação. Né? E se nós não conseguimos repassar essa inflação
quer seja por meio do repasse da inflação diretamente ou de agregação de valor ao produto que nos dê essa consistência, né, fatalmente, nós vamos entrar nesse desequilíbrio financeiro. Né? E a recessão. Né? Estamos vendo aqui. Isso aqui eu acho, esse ITN não precisa muita explicação. Né? Estamos vivendo um momento, né? Aí é uma crise. Tudo bem, essa crise está causando recessão. Então, esse último aqui, né, ele por si só já se comenta. Agora, quais são as consequências desse desequilíbrio financeiro? Primeiro, que nós ficamos muito vulneráveis, né? Nossa empresa fica vulnerável a qualquer flutuação que haja no mercado. Vocês lembram que ali anteriormente, no início da minha palestra, eu falei sobre aquela chamada de atenção, né, que o secretário-geral da ONU, né, faz sobre a fragilidade da economia, né? A pandemia aí mostrou a fragilidade. Agora, trazendo aqui para o nosso, né, lado, né, quando esse desequilíbrio financeiro acontece, ele fatalmente faz com que a nossa empresa fique muito vulnerável. Né? Qual é a consequência disso? Começamos a atrasar pagamento. Primeiro, os pagamentos de curto prazo, daqui a pouco começamos a atrasar os pagamentos de longo prazo. Isso o que vai causar? Vai causar um impacto muito negativo na imagem da nossa empresa. Isso vai gerar uma série de tensões internas, ou seja, sempre querendo arranjar um culpado, a culpa das vendas, que só quer saber de vender, a culpa da produção, que quer só produzir padronizado, a culpa, enfim, né? Todo mundo querendo arranjar um culpado, e não é por aí. Consequência disso, né? Vamos começar a ter execuções e, na pior das hipóteses, falência. Né? Agora, isso aqui não pode ser assim uma coisa que, então vamos jogar tudo fora e acabou. Não, nós temos como sanear as finanças da nossa empresa. Normalmente são remédios bem amargos, não é amargo, bem amargo. Né? Se a gente quiser traduzir de remédio via oral para injeção, é mais ou menos tomar uma benzetacil. Né? Dói muito. Né? Então, quais são algumas medidas? Uma delas é o aumento do capital próprio. Mas se a empresa já está com problemas. Não, peraí, gente, vamos lá. Nós conhecemos muitas empresas que são empresas combalidas, de donos ricos, de donos com muito dinheiro. Tá? Claro que nós temos que saber separar as coisas, mas em determinados momentos, né, é importante que haja essa injeção de capital na empresa. Né? Ou, de repente, por meio do ingresso de outros sócios também, por que não? Mas eu vou, o cara está no prejuízo, mas eu vou dividir. Então, tu vai dividir o teu prejuízo, né? Então, é importante a gente observar isso aqui. Muitas vezes a redução do ritmo de atividades, né, porque os nossos custos fixos eles vão estar ali, então é importante reduzir esses custos de atividade, né? E aí, como é que vai ser essa redução das atividades? Vai ser por meio, né, da adequação do nível de operações àquilo que é a nossa capacidade, àquilo que é possível ser bancado pelos nossos recursos. Né? Uma outra medida aqui, esse item D, gente, tem que ser feito com muita seriedade, né? Contenção de custos e despesas operacionais. Não adianta nós fazermos contenção de custos e despesas operacionais se as não operacionais continuarem. Né? Quando eu falo aqui em custos e despesas operacionais, eu estou partindo do pressuposto que as não operacionais já foram resolvidas. Né? Muitas vezes é necessário desmobilizar recursos ociosos. Né? Então, para esse excesso de mobilização, o recurso está aqui, né? Desmobilizar esse recurso ocioso. E eu coloquei por último, porque para mim é o mais importante, né? É o foco aqui dessa nossa palestra, o planejamento e controle financeiro. Tá bom? Bom, então essas são algumas das medidas que nós podemos tomar para sanear as finanças da empresa. E aí nós vamos falar, então, na mais efetiva de todas as medidas para sanear as finanças da nossa empresa, que é por meio da elaboração do nosso fluxo de caixa. Então, quando a gente fala em fluxo de caixa, a primeira coisa que nós temos que ver é o significado da expressão fluxo de caixa. Fluxo, movimento, caixa, dinheiro. Ou seja, é a movimentação de dinheiro.
Então, isso reforça mais uma vez aquilo que eu disse lá no início, né? Que quando nós falamos em fluxo de caixa, estamos falando no planejamento financeiro da tesouraria, isto é, da entrada e saída de recursos financeiros num determinado período que nós estipulamos. Pessoal, aqui, ó, o fluxo de caixa, ele é projeção, tá? O fluxo de caixa passado, ele, para nós, ele só vai servir como parâmetro, mais nada. Por quê? Porque já aconteceu, né? Aquilo já aconteceu, e aí ele só serve como parâmetro. Quando nós falamos aqui em fluxo de caixa, nós falamos em projetar por um determinado período de tempo. Qual é o tempo? Depende, isso aí depende muito. A nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura de curto e curtíssimo prazo, né? Então, eu acho que dificilmente uma empresa de micro, pequeno e até médio porte faz planejamento financeiro para mais de um ano. Eu acho muito difícil que faça isso aí, né? Eu faço, não, mas tem que rever continuamente e tal. Então, na minha opinião, se nós fizermos uma projeção, por exemplo, para 3 meses, e a cada mês que passar nós refizermos essa projeção, para mim está ótimo. Na minha opinião, está ótimo. Por quê? Porque isso é um planejamento da tesouraria contínuo, né? A cada mês que passa, eu vou planejando mais um mês para frente e assim por diante. Então, para mim, está de bom tamanho. Então, quando eu falei aqui em projeção, né, do nosso fluxo de caixa, eu me referia a um determinado período. Esse período que nós vamos estipular, né, se for 3 meses, é o período de cobertura. Só que não dá de pegar e fazer isso aqui aos 3 próximos meses. Não, o que nós vamos fazer? Para esse período de cobertura, nós vamos dividir mês a mês. Então, por exemplo, estamos aqui em abril, vamos projetar o próximo trimestre, os próximos 3 meses. Então, nós vamos projetar maio, junho, julho. O período de cobertura é isso aqui, mas eu vou projetar as operações de maio, de junho e de julho, tá? De forma separada, né? Por quê? Porque eu tenho condições de verificar em quais desses meses nós vamos ter superávit de caixa ou déficit de caixa. Então, esse período de cobertura, ele deve ser desmembrado em um período, sei lá, como é que nós vamos chamar? Podemos chamar de período de informação, né? Então, esse é o nosso fluxo de caixa. Eu diria para vocês o seguinte, que aqui é um outro conceito que eu acho muito importante do fluxo de caixa, é que esse é um instrumento primordial que o gestor financeiro tem à sua disposição para que ele possa definir, nesse intervalo de tempo que ele estabeleceu, né, qual é o prognóstico, né, se vai haver existência de recurso ou falta de recurso. Então, se houver essa sobra de recurso, nós vamos ter superávit de caixa. Se houver falta de recurso, vamos ter déficit de caixa. Então, é isso aqui, gente. Tá? É isso aqui, né? Nós vamos ter. Tá? Agora, é claro que, quando nós fazemos essa projeção do fluxo de caixa, eu vou repetir mais uma vez, isso tem que ser feito com muita seriedade da nossa parte, né? Estampar ali valores que provavelmente eles vão entrar ou vão sair, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum nós termos a seguinte situação. Superestimamos os ingressos, é muito comum acontecer isso, e subestimamos os desembolsos. E aí chega lá, no final do nosso período de cobertura, mas fluxo de caixa não funciona. Por quê? Porque aqui, ó, lá no meu fluxo de caixa, eu ia ter um superávit tal, eu estou com déficit, na verdade. Projetou direitinho, né? Teve serenidade para fazer isso aí, né? Muito bem. E isso aí deve sempre respeitar aquilo que eu falei anteriormente, ó, um nível de caixa desejado, tá? Ou seja, eu sempre tenho que manter uma reserva técnica. Não interessa para qual é a razão, se vai ser para, né, para uma emergência, se vai ter para ter mais segurança e por aí vai, né? Alguém pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço como é que eu defino, qual é o cálculo que eu faço para estabelecer o meu nível desejado de caixa, ou a minha reserva técnica, né, como nós quisermos chamar. Não tem uma fórmula, não tem uma fórmula para fazer isso aí. Isso aí é uma decisão gerencial. Cada um vai estabelecer conforme acha que deve estabelecer. Por exemplo,
Eu já conversei com muita gente que estabelece como reserva técnica, né, como nível desejado de caixa, os próximos 3 meses da folha de pagamento e dos fornecedores que ele tem, dos fornecedores, não todos os fornecedores, né, das contas que ele tem com os fornecedores estratégicos. Né? Então, ele tem essa reserva técnica. Né? Outro diz, não, eu vou me preocupar em estabelecer um determinado limite e, acima daquele limite, nós não vamos passar, e aí nós vamos fazer qualquer tipo de sacrifício, nós vamos renegociar dívidas, se for o caso, e por aí vai. Então, não tem assim um padrão, né? Cada um, de acordo com a sua experiência, vai fazer isso aí. Né? Então, o nível desejado de caixa, a nossa reserva técnica, é uma decisão puramente gerencial. Ok? Bom, qual é a estrutura de um fluxo de caixa? A estrutura de um fluxo de caixa ela é extremamente simples. Né? Ela é dividida em 3 blocos. Né? Normalmente, o primeiro bloco, nós colocamos os ingressos de caixa, ingressos de caixa, né? Então, projetados, né? Por meio de vendas, né? Por meio de integralização ou outras receitas que nós podemos ter. Então, só lembrando, o que é integralização? Integralização é o dinheiro que os sócios vão colocar à disposição da empresa. Né? Essa integralização ela não acontece somente no momento inicial da empresa, né? Ela pode acontecer em diversos momentos. Por quê? Porque o capital social ele pode e até deve ser revisto periodicamente, né? Porque esse, muitas vezes, é um dos obstáculos que algumas empresas têm para obter recursos do BNDES. Né? Então, tem lá um capital social registrado de 100 mil e está pleiteando 200 mil, não vai receber nunca esse tipo de financiamento. Por quê? Porque existe esse descompasso. Né? Lembrar que a responsabilidade, né, dos sócios está ali, é por isso que a empresa é limitada. Né? Então, está limitada naquilo ali. Um outro bloco que nós vamos colocar ali os prováveis desembolsos, né? Projetar os desembolsos, né? Isso aí nós podemos pegar o histórico da empresa para fazer as projeções futuras, né? De compras, de tributos, de salários de encargos sociais, enfim, todos os desembolsos que nós tivermos. Então, a gente projeta por um determinado período. Vamos lembrar aqui que alguns desses ingressos e desembolsos, eles acontecem mensalmente, e outros acontecem esporadicamente. Por exemplo, né? Pagamento de IPTU, pagamento de IPVA, né? Compra de uniformes, né? E assim por diante. Então, esses aí eles não acontecem todos os meses, eles acontecem ao longo de um determinado período. Muitas vezes a forma como nós fazemos os seguros da empresa, né? Depende o prazo que nós parcelarmos isso aí, também não vai acontecer todos os meses. Né? Então, precisa a gente ter assim, uma certa visão, né, de quando é que esses recursos vão entrar ou sair do nosso caixa. E aí fazemos a diferença entre o total de ingressos e o total de desembolsos, e nós vamos fazer, então, a partir desse momento, nós fazemos o gerenciamento do nosso fluxo de caixa. O gerenciamento do nosso fluxo de caixa é exatamente isso, né? Nós dizermos o que vamos fazer com o superávit de caixa ou onde vamos buscar recursos quando houver déficit de caixa. Por isso a importância de nós termos essa projeção do fluxo de caixa, né? Porque se nós tivermos, por exemplo, superávit consistente, né, que ele vai, né, sei lá, para os 3 meses que nós projetamos, 6 meses que nós projetamos, né, se for consistente, nós podemos pensar, olha, então parte disso eu posso, né, aplicar em alguma coisa. Ou se nós tivermos, num determinado momento dessas projeções, déficit de caixa, o que nós vamos fazer? Vamos já antecipadamente, né, fazer contato com o gestor da nossa conta, ou das nossas contas, nas instituições financeiras com as quais nós mantemos o relacionamento. Né? Vocês sabem que o custo do dinheiro, né, ele está diretamente relacionado à emergência, né? Então, quanto mais emergente o dinheiro, maior vai ser o custo, né? Então, o dinheiro, ele tem, né, os empréstimos, né? Não vamos falar aqui de financiamento. Os empréstimos, ele tem essa característica. Quanto mais fácil e quanto mais emergente, né, quanto mais fácil e quanto mais urgente, mais caro ele vai ser, né? Então, por isso, esse gerenciamento do nosso fluxo de caixa é importante.
Então, aqui tem uma estrutura bastante simplesinha, né? Como eu mostrei ali anteriormente, nós temos aqui o total de ingressos, né? Total dos embolsos, fazemos a diferença entre eles, e aí nós temos aqui, né, aquele saldo que nós começamos do período anterior. Aqui, como eu estou falando em mês, né, do mês anterior. Então, eu terminei março com um determinado caixa, sei lá, R$ 10.000, e eu tenho aqui R$ 10.000. Se nesse período aqui, ó, nesse primeiro mês, né, nesse mês que nós estamos entrando agora, eu tenho uma projeção de superávit, ele vai ser somado aqui e vai aumentar aquele meu 10 mil. Se, por outro lado, né, eu tiver aqui um valor que seja negativo, né, ele vai consumir parte desse meu saldo inicial de caixa, que é essa minha reserva técnica. Né? Então, eu somo os dois, vou ter aqui a minha disponibilidade acumulada, né, a soma dos dois, e aí eu tenho o seguinte, gente, ó, esse meu saldo inicial de caixa, somado aqui com a minha disponibilidade, ele poderá dar um valor negativo que seja maior do que a minha reserva técnica. Então, nível desejado de caixa ou reserva técnica é a mesma coisa. Então, se isso aqui, ó, se esse item 5 der um valor negativo superior ao meu nível desejado de caixa, o que é que isso significa na prática? Que ele consumiu todo o meu caixa do mês anterior, né? E mesmo assim, eu ainda vou ter que buscar recursos terceiros. Lógico que, mais uma vez, eu vou falar aqui, né, que nós podemos recorrer a uma parceria, mas que eu vou buscar de recursos terceiros, vou sem dúvida nenhuma. Né? Então, se esse valor aqui, né, for negativo e superior a esse aqui, ó, eu vou ter que buscar empréstimo. Se ele for superior, né, eu vou aplicar no mercado financeiro. Todo empréstimo que eu tomar, no momento seguinte eu vou amortizar, e todas as aplicações financeiras que eu fizer, num determinado momento eu vou resgatar. Então, aí depois, para eu ter o meu saldo final do caixa, lembrando que valores aqui serão positivos e outros negativos, eu vou ter o meu saldo final de caixa, que é o quanto eu vou começar aqui, né, no meu mês seguinte. Então, essa é a dinâmica do nosso fluxo de caixa. Como é que eu vou fazer o nosso fluxo de caixa? A primeira coisa que nós temos que pensar é em coletar os dados. Né? Veja bem, que eu mostrei ali que nós vamos coletar esses dados e alguns deles nós vamos transformar em informações. Como é que funciona isso aqui? Por exemplo, se eu tiver lá volume de vendas, isso é um dado. Se eu tiver preço médio de vendas, isso é outro dado. Quando eu combino os dois, eu transformei em informações. Mesma coisa ocorre em relação às compras. Tenho lá um determinado volume de compras. Tenho o preço médio, né, que eu vou comprar. Quando eu combino os dois, eu transformei em informações. Então, eu vou buscar dados ou informações e fazer essa alimentação do meu fluxo de caixa por meio dos ingressos e desembolsos para que eu possa, então, depois fazer o meu gerenciamento. Então, esse gerenciamento aqui, ó, ele vai exigir que se faça isso periodicamente. Vocês lembram que ali, anteriormente, eu falei que nós vamos projetar, por exemplo, para 3 meses, e a cada mês que passa, nós vamos realimentando. Isso é manutenção. A realimentação é a manutenção. Mas essa manutenção, ela, na maioria das vezes, ela sofre influência de variáveis. Essas variáveis podem ser tanto internas quanto externas. Então, vamos só observar aqui, ó, vamos voltar aqui lá para o nosso desequilíbrio financeiro, e vamos observar aqui o seguinte, ó, variáveis internas e externas. Vamos pegar aqui as causas. Isso aqui é interno, né? Isso aqui é interno. Pode causar, né, algum problema lá. Isso aqui é interno, né? Isso aqui é interno. Agora, esses dois aqui, ó, são externos. Isso nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente, tá bom? Então, eu tenho buscar a influência dessas variáveis, que podem ser internos ou externos, e aí isso vai provocar algum tipo de alteração, né? Essas alterações vão exigir que eu, como gestor financeiro, faça um novo gerenciamento do meu fluxo de caixa. Então, isso, vocês observam que a palavra fluxo, ela tem exatamente esse sentido, né,
do dinamismo, do novo gerenciamento que nós precisamos estabelecer. Então, é algo que é contínuo, né? É um fluxo, todo fluxo ele é contínuo, né? Ele é um processo, e esse processo ele não acaba nunca, né? Agora, aqui é importante nós observarmos quais são as principais decisões financeiras que nós, como gestores, podemos tomar a partir do nosso fluxo de caixa. A primeira coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é em relação ao registro de todas as operações. E aqui todas, é no sentido de todas mesmo, tá bom? Ah, aquilo ali é insignificante, aquilo é insignificante, aquilo é muito pequeno o valor. Vamos lá, gente. A soma de um monte de pequenos valores dá um grande valor. Então, vamos tomar muito cuidado, porque quanto mais nós colocarmos todos os recursos futuros aqui como ingressos e desembolsos, mais correto vai ser o nosso fluxo de caixa. Veja bem, nenhum de nós, né, nem vocês, nem eu, né, tem bola de cristal que possa adivinhar o futuro. Entretanto, se eu faço essas projeções com seriedade, né, eu vou ter um desvio para mais ou para menos? Vou, sem dúvida nenhuma. Nenhum de nós adivinha exatamente como é que a coisa vai acontecer. Mas, se eu não tiver nada disso, qualquer coisa que acontecer está de bom tamanho, né? Só para a gente fazer aqui uma brincadeira, né? Quem já leu o livro Alice no País das Maravilhas, né? Tem muita gente que pensa que aquilo ali é um livro infantil, né? Quem acha isso, eu penso que não leu com bastante atenção. Não é infantil, não. Ele usa alegorias infantis, mas ele tem muita profundidade, né? Então, não sei se vocês já leram ou se assistiram o filme, né? Naquele momento em que a Alice está numa encruzilhada, né? Tem uma árvore no meio, e ela encontra com o gato lá, né? E ela pergunta para o gato, né? Qual é o caminho que eu devo tomar? Aí o gato é bem gozador, brinca para cá, ri para lá, olha para a cara dela, pede para ela refazer a pergunta, ela refaz a pergunta, e ela diz, para mim tanto faz. Aí ele mais uma vez ri para cá, ri para lá e tal. Então, tanto faz o caminho que tu vai tomar. Né? Então, é isso aqui. Né? Se eu não registrar todas as operações, isso é uma escolha minha. Né? Eu posso estar indo para um lado ou para o outro. Uma outra decisão importante é em relação à avaliação do saldo de caixa. E aqui, aquilo que eu falei anteriormente, nós é que vamos definir o intervalo de tempo. Né? Eu repito, né, se nós fizermos uma projeção para 3 meses e realimentarmos isso constantemente, está ótimo. Né? Então, aqui eu coloco, em caso de superávit, estou sendo bastante otimista, nós vamos aplicar recursos, conforme eu mostrei anteriormente, né? E no caso de déficit, né, nós vamos ter que buscar recursos por meio de alguma fonte, né, que nós temos à nossa disposição. Tá? Então, isso vai exigir sempre que a gente faça essa projeção de recebimentos e pagamentos futuros. Né? Essas são as decisões que nós vamos tomar. Agora, vamos lá. Né? Falamos ali na nossa... Aqui, né? Aqui, no nosso desequilíbrio financeiro. Vamos tratar aqui um pouquinho, né, das principais causas. Eu coloquei aqui, né, inicialmente, as causas externas. E é até uma provocação que eu faço aqui, né, das causas externas. Essas causas externas, coloquei aqui em primeiro lugar a retração do mercado, né, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Né? Toda a retração de mercado, ela impõe um declínio de vendas e, normalmente, isso aí está associado a alguma crise. Né? Por isso eu coloquei ali no plural, crise. Né? Então, todas as crises elas vão provocar essa retração de mercado, né? Esse declínio de vendas, né? Porque o mercado está retraído. Outra causa de falta de recursos é quando nós vemos uma expansão excessiva do mercado. Né? Então, vamos lá. Mas isso é bom, porque elas vão vender mais. Mas nós temos cacife para isso aí? Né? Por quê? Porque isso, muitas vezes, né, vai exigir que nós tenhamos maior capacidade instalada, um maior contingente de pessoal, fornecedores estratégicos que, muitas vezes, são muito mais rigorosos e criteriosos no momento de vender para nós, fornecer para nós, né? E assim por diante.
Outra causa externa, né, é a elevação, né, do nível do preço de produtos, né? Então, dos insumos que nós temos, ou do produto que nós comercializamos. Então, muitas vezes, isso aí, de uma forma inesperada, e aí, quando nós fazemos, né, esse tipo de venda aqui, ó, né, muitas vezes nós somos pegos aqui nesse contrapé, né, de uma elevação no nível de preço dos insumos. A ação da concorrência. Aqui na ação da concorrência eu coloco aquela concorrência que é desleal, aquela concorrência que faz carnaval no mercado, que faz bagunça e tal, né? Principalmente essa aqui. Mas muitas vezes essa ação da concorrência ela não diz respeito somente a isso aí. Muitas vezes ela diz respeito também ao fato de que eles estão mais fortes no mercado que nós, por alguma razão, por parcerias que eles estabelecem com mais facilidade que nós, né? Porque eles têm um leque de produtos ou serviços que é mais abrangente que o nosso, e assim por diante, né? Então, a ação da concorrência, ela pode também causar falta de recursos, né? Mercado que não tem barreira à entrada, então, eu não vou citar aqui alguns negócios, mas vocês, sem dúvida nenhuma, todos vocês aí que estão me assistindo, conhecem uma série de negócios que não tem barreira nenhuma à entrada, né? É só querer entrar naquele mercado e entra, né? Não tem barreira nenhuma entrar. Quando eu falo barreira aqui, não estou falando somente em barreira legal, estou falando aqui principalmente barreira operacional, né? Barreira que seja, que nos dê uma proteção, mas uma proteção natural nossa, né? As medidas macroeconômicas, né? Então, as medidas macroeconômicas, elas muitas vezes uma mudança cambial, né? Eu estava, agora antes de nós começarmos aí a nossa palestra, eu acompanho, né, já há muitos anos a grande maioria dos indexadores, do movimento financeiro, né? E eu estava observando o seguinte, que em relação ao fechamento, hoje estamos no terceiro dia do mês de abril, né? Em relação à média do dólar do mês passado, que já, né, nos 3 primeiros meses, o dólar teve uma variação de um pouquinho mais de 25%, né, gente? Foi grande. E agora, nesses 3 primeiros dias de abril, a média, em relação à média que terminou março, já tem 8,7% de aumento, tá? Então, isso é uma coisa assim, né, são questões macroeconômicas que vão atingir o nosso negócio, né? A sazonalidade, né, todo negócio ele é influenciado pela sazonalidade, uns com maior impacto, outros com menos, mas todos eles, né, são afetados. E eu coloquei aqui por último a inadimplência, porque aqui eu quero fazer uma provocação, tá? Já vou chamar a atenção em seguida para vocês. Agora, vamos para as internas. As internas aqui eu coloquei algumas delas, a expansão de custos controlados de vendas, então muitas vezes o negócio é vender, 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 e aí, né, a nossa reposição de estoque pode, né, nos comprometer bastante, né? A insuficiência do capital próprio, né? Então, se nós mantemos um nível desejado de caixa, né, uma reserva técnica pequena, muitas vezes, como decorrência das operações da nossa empresa, isso vai fazer com que nós não tenhamos capital suficiente, e isso faz com que nós tenhamos que buscar recursos terceiros, né? E são recursos onerosos, né? E vamos lembrar que recursos onerosos nós não temos como repassar para o preço final, tá, gente? Por quê? Ah, mas eu incluo lá no preço final. Vamos lá, gente. Para produtos, por favor, para produtos similares, né, o preço é um grande decisor de compras. E vamos lembrar aqui que nós vivemos um mundo de comoditização, né? Até esses elementos aqui, né, de aparato tecnológico, se nós explodirmos aqui, né, se nós desmontarmos um computador disso aqui, nós vamos ver que os componentes são praticamente os mesmos, né? Então, é uma comoditização muito forte, né? Vocês vão ver que a Intel tem todos eles, né?
independentemente de qual seja a marca do nosso computador, do nosso notebook, né, enfim, né, nós vamos ver que ela vai estar em todas, né? Então, isso aí, né, nós temos que tomar muito cuidado, porque em produtos similares, o preço é um forte decisor de venda, né? E quanto menor for o valor agregado ao nosso produto ou serviço, maior vai ser a influência do preço, tá? Na decisão de compra. E aí, o que acontece? Né? Muitas vezes, para vender, nós começamos a dilatar o prazo de venda, né? Dilata o prazo de vendas. E aí, mais uma vez, nós vamos cair naquela diferença acentuada entre os prazos médios de pagamento e de recebimento, que é o grande sugador, né, do capital de giro das empresas. Outra questão é a rotação de estoque lenta, isso é puramente interno, né? Por quê? Porque se nós começamos a formar um estoque excessivo em relação ao nosso volume de atividades, né? Fatalmente nós vamos ter uma rotação lenta e o estoque parado ele tem um custo. E o que é pior de tudo, é um custo que não tem uma mensuração exata, né? Nós temos apenas uma mensuração estimada, né? Daquilo que ele custa, né? Outra coisa é nós estarmos incorrendo em altos custos financeiros, então muitas vezes sacrificamos o nosso lucro, né? Ele vai ser corroído pelos custos financeiros, né? A ociosidade, eu falei anteriormente ali sobre nós termos um excesso de imobilização, né? Então, culpa nossa, e a forma como nós tratamos a distribuição dos lucros, né? Essas aqui são as principais causas internas, mas eu vou voltar para o slide anterior, porque eu quero fazer uma provocação. Vocês acham que a inadimplência ela é só externa mesmo? Ou ela tem uma parcela de culpa nossa? Né? Vejam bem, se nós vendemos de qualquer jeito, né, não temos lá um cadastro, seja lá da forma como nós quisermos fazer o nosso cadastro. Se nós não consultamos aí, sei lá, Cadinha, SPC, Serasa, né? Enfim, alguma consulta para verificar o histórico, ou algum, né? Nada disso aí, mas consultarmos aí algum outro concorrente nosso que pode ter parceria conosco, por que não? Né? Concorrente não é inimigo. A concorrente é concorrente, não é inimigo. Né? Então, nós podemos buscar informação a respeito disso aí, ou com alguns amigos, conhecidos nossos, né? Enfim, eu acho que muitas vezes você já recebeu isso aí, tu conhece o fulano de tal, ele está querendo comprar aqui na minha loja, mas eu nunca vendi para ele, ou... Né? É isso aí também, não é mesmo? Digamos assim, é um cadastro informal, né? Enfim, então são essas aqui as principais causas, né? Tanto externas quanto internas. Então, muitas vezes, essa inadimplência se faz uma venda de qualquer jeito, né? Porque se quer vender, não interessa como, e aí joga lá para cima do financeiro que se vira. Né? Então, essas são as principais causas externas e internas. Tá bom, gente? Bom, eu já falei demais, meu Deus, agora que eu vi que são 20 horas e 45 minutos, tá? Eu espero ter contribuído com vocês, né, para que vocês estejam convictos, né, da necessidade, da importância de fazer um planejamento financeiro por meio do fluxo de caixa, né? E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou aqui à disposição, tá bom?